Shalom, pessoal. Bom ter vocês no áudio de hoje. Quero dividir com vocês alguns conceitos sobre a visão do reino de Deus. Então, para você poder entender o que é governo, você deve entender do que se trata a Bíblia. Veja, por exemplo, saiba que a sua Bíblia não é um livro religioso. Nunca, jamais, compare a sua Bíblia com o Alcorão ou com os escritos dos hindus ou Buda. A Bíblia não é um livro religioso. Ela não trata de religião. A Bíblia é uma constituição de um país, de uma nação invisível chamada céu. A Bíblia é um contrato. Uma constituição é um contrato que o governo tem com o cidadão. E esta Bíblia não é sobre religião. É sobre 3 pontos importantes. Ouça com atenção. Primeiro ponto, é sobre um rei. Segundo ponto, é sobre um reino. Terceiro ponto, é sobre uma família real. Este livro, a Bíblia, é sobre um rei, um governo e um reino. Este reino celestial é o país original. E a família real são os cidadãos, como você, como eu. A não ser que você tenha esses 3 pontos em mente, vai ser difícil você entender a Bíblia. Então, a Bíblia não é sobre uma religião e a Bíblia é sobre um rei e um país. Vamos analisar mais de perto o que foi que Adão perdeu e garanto que você nunca ouviu isso. Estamos de volta neste áudio conversando sobre o reino de Deus e o seu propósito e nos incluir nele. Por isso eu tenho repetido várias vezes esta afirmação bíblica. No áudio passado, nós falamos que Satanás enganou a Eva e fez com que Adão desobedecesse a uma ordem específica de Deus. Sendo assim, vamos então juntos analisar o que Adão perdeu. Eu espero que você não se choque com o que você vai ouvir. Antes de mais nada, quero te dizer que Adão nunca recebeu de Deus uma religião. Estude o primeiro capítulo de Gênesis e o segundo também. Quando Deus criou Adão, ele nunca deu a ele uma religião. Ele deu a ele domínio. Vou repetir. Deus deu a Adão domínio. Foi isso que Deus deu a você em Adão primeiro, que deu a mim também em Adão primeiro. Então afirmo que todas as religiões, sem exceção, são simples tentativas do homem de achar o que ele perdeu. Veja, a religião é uma busca, e todas elas são. Preste atenção. As religiões são a humanidade tentando encontrar algo que ela sabe que perdeu, mas não sabe o que é, e fica procurando, e traz para si esses sistemas e rituais complicados, todos os costumes diferentes, esperando satisfazer esse desejo no seu coração. E por isso, temos todas essas religiões. A religião nunca satisfará o coração humano, e eu vou repetir, sem medo de errar, a religião nunca satisfará o coração humano. É por isso que todas as religiões te mantêm ocupado, te mantêm ocupada. Para quê? Para que você não tenha tempo de pensar no seu vazio. Então você não pode pensar sobre a tua falta de paz. Por isso as religiões são cheias de obras. Por isso pessoas vão às reuniões após reuniões, encontros após encontros, para não ter tempo de pensar no seu vazio, mas com a desculpa de que se ficar cantando, louvando a Deus, dançando, pulando, Deus vai preencher esse vazio. Ficam tão envolvidas com a religião porque estão buscando algo que não podem achar. Posso explicar desta forma. Veja bem, quando Adão caiu, Adão não caiu do céu. Adão não perdeu o céu. Pode soar simples para você,
Mas preste atenção, talvez isso vai chocar um pouco. O cristianismo, por exemplo, como religião, assim como o hinduísmo, o islamismo, o budismo, todos falam de ir para um outro lugar. O Islã chama de paraíso. Os cristãos chamam de céu. Os budistas chamam de estado de mente de paz. Os hindus chamam reencarnação no estado mais elevado. Todos estão falando sobre algo onde podemos ir a outro lugar. Mas Jesus foi o oposto de tudo isso. Se você nunca perdeu o céu, então ganhar o céu não é restauração. É isso mesmo. Agora respira fundo. O negócio está ficando meio pesado por aqui. Você não pode perder o que você nunca teve. Você não pode perder o que nunca te foi dado. Preciso dizer mais uma verdade para você. Mas depois você lê a sua Bíblia, por favor. Não outro livro. Leia a Bíblia. A Bíblia diz que Deus disse a Adão: tenha domínio sobre a terra. Deus deu a Adão a terra, não o céu. Você não pode perder o que nunca foi lhe dado. Então, quando você lê que o homem caiu, minha questão é: caiu de onde? Ele caiu do domínio sobre a terra. O homem perdeu o controle sobre a terra. E ainda hoje não podemos controlá-la. É por isso que os animais nos atacam. É por isso que temos que suar para pegar os peixinhos e buscar o pão de cada dia. Por isso temos que lutar duro para combater a bactéria que nos causa câncer. Não podemos controlá-la. E é por isso que quando a cura vem para dar a você e a mim o controle sobre a terra. Será que dá para entender isso? Quando você expulsa uma doença, significa que você pode tomar o controle da terra. A cura, presta atenção, não é um ato religioso. Vou repetir, a cura não é um ato religioso. É a reclamação da autoridade sobre o ambiente da terra. Quando você repreende um câncer ou repreende uma febre, você está tomando controle sobre aquela bactéria. E elas ouvem a sua voz e dizem: sim, vou sair. Isso soa como o Adão de novo, que era o que ele fazia. E elas deixam seu corpo. Foi isso que perdemos. Adão caiu do domínio sobre a terra. Portanto, ele não perdeu uma religião. Então, ganhar uma religião não é a solução para o ser humano. Você está conseguindo entender isso? Sei que pode ser muito diferente do que você tem ouvido durante anos, e posso dizer que é isso mesmo. A religiosidade deixa as pessoas amortecidas, sem rumo, sem propósito e presas na ignorância, que são as trevas. Por isso Jesus disse que para sair da ignorância só através da verdade, através do conhecimento, que na língua original quer dizer luz. Qual foi a ideia original de Deus? Primeiro começo dizendo que a ideia original de Deus foi, primeiramente, criar um lugar para o seu reino chamado céu. E saiba que o céu é o poder central deste reino que ele criou. O céu é invisível. E segundo, o céu é o país original nessa história. Ouça isto, você não pode vê-lo, mas ele é mais real que o universo. Vou repetir, o céu é mais real que a terra. Porque o céu é o país original de Deus. O céu é um lugar, o céu é real, mas é invisível. O céu não é sobrenatural, nem espiritual. A palavra sobrenatural não existe na Bíblia, e nem espiritual.
Vou dizer de novo, você nunca vai achar a palavra sobre o reino de Deus celeste e invisível como sobrenatural na Bíblia. Não existe esta palavra na Bíblia. Por quê? Porque na mente de Deus não há diferença entre estes dois reinos. Na mente de Deus existe somente o visível e o invisível, mas ambos estão em cena. Na verdade, a Bíblia diz que o que é visível veio do que é invisível, e aquilo que é visível é temporário, mas o que é invisível é eterno, pois aquilo que é visto foi criado pelo que não se vê. Você está entendendo isto? Então, o céu é o país original. O planeta Terra é um protótipo do reino dos céus. Então, o plano de Deus era governar seu país, chamado céu, como Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Adonai, Elohim, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Ele é Deus, Ele é onipotente, a antiguidade dos dias é o seu país. E isso é invisível e é poderoso. E veja, no país e no reino dele não há nenhum problema. Para falar a verdade, uma vez no seu país houve uma tentativa de golpe. Deus tem o governo nos céus. Ele é rei e senhor sobre o céu. Ele chama isso de glória e de manifestação. Glória à sua natureza e glória à sua cultura. Muito bem, no próximo áudio vou explicar como opera o reino de Deus nos céus, para termos uma ideia de como ele quis criar um reino físico semelhante ao seu reino invisível. E vejo você então no nosso próximo encontro. Shalom.